Fala galera do YouTube, aqui tá falando com vocês mais uma vez é o Paulo. E hoje vamos falar de um filme que lançou semana passada que todo mundo curtiu. Se você não gostou do filme, vá rever seus conceitos. E pra falar de Deadpool, eu trouxe meu amigo Eugênio, do canal Comunicômio, que caso você ainda não tenha visto, o link tá na descrição do vídeo e tá aparecendo aqui na tela. Então vamos falar um pouco sobre esse filme, sobre esse personagem que é tão polêmico. E vamos falar, então, acho que seria legal começar falando do personagem. É legal começar introduzindo pro pessoal que não conhece quem é o Deadpool, porque agora todo mundo sabe. Todo mundo quer conhecer o Deadpool nesse Mas momento. ninguém sabe quem é o Deadpool. É igual o Homem de Ferro. Quando lançou o filme do Homem de Ferro, todo mundo sabia que era o Homem de Ferro, mas no fundo ninguém sabia quem era o Homem de Ferro. Ele é baseado no Deathstroke, né, que é um personagem da DC, personagem da editora rival da Marvel, e ele tinha tudo pra dar errado exatamente por isso no começo, porque para muitas pessoas que acompanharam o início do Deadpool, ele era uma mistura do Homem-Aranha com o Deathstroke, né, que é o mercenário, né? Exterminador. Exterminador, exatamente. Então, aí, o nome do personagem Deathstroke é Slade Wilson, né? E o nome do Deadpool é Wade Wilson. Até o nome é uma homenagem, então não é uma cópia. Fora que o propósito do Deadpool, não sei se necessariamente o primeiro propósito dele foi esse, mas o propósito do Deadpool hoje é satirizar. Exato. No começo, o Deadpool, a primeira aparição dele foi em 1991, na revista New Mutants, né? Que era uma... Isso, exato. Ele é um herói recente e ele se envolve com heróis antigos com muita fidelidade, com muito peso. Então, um dos motivos do Deadpool fazer muito sucesso hoje é exatamente isso. Ele é um herói muito mais novo, que tem tanta importância quanto os heróis antigos. O Deadpool ele foi criado pelo quadrinista, pelo desenhista de quadrinhos mais odiado da história dos quadrinhos. Foi criado pela ovelha negra da família. Exato. Isso é muito legal, porque no universo dos quadrinhos da Marvel, o Deadpool ele é o personagem mais odiado pelos heróis. Ele é o personagem mais controverso, o personagem mais deixado de lado. Assim como seu autor, ele foi criado por Rob Liefeld, que ele até hoje é considerado um dos piores desenhistas da história dos quadrinhos. E se eu pensar, o Deadpool não é um personagem, tipo, depois que foram aprimorando, mas Exato. A roupa dele não é... Todo mundo que olha às vezes confundia com o próprio Homem-Aranha. Exato, o Deadpool ele foi intencionalmente uma mistura de tudo. Ele foi feito para ser uma cópia de tudo. O Deadpool foi criado para ser uma sátira aos super-heróis. Ele é o Todo Mundo em Pânico. Exato. Das HQs. Das HQs. Tanto que o Deadpool ele satiriza o universo dos super-heróis, fazendo algo que é muito interessante, que ele é um dos poucos personagens que fazem isso, e é o único personagem dentro dos quadrinhos da Marvel que faz isso, que é o lance da quebra da quarta parede. E ele faz isso com uma maestria muito legal, porque ele consegue trazer a realidade desses quadrinhos que nós conhecemos por fora, nós conhecemos os personagens, os desenhistas, e ele fala disso dentro daquele universo como se ele fosse onisciente de alguma forma. E isso é explicado de uma forma muito legal, porque como que o Deadpool sabe disso? Quando ele tá com um personagem em atuação no quadrinho, em ação no quadrinho, e ele vira para a câmera e começa a falar com a câmera, ou com o telespectador, ou com a pessoa que está lendo, né? E as pessoas ao redor dele questionam, com quem você está falando? Estou falando com eles. Eles quem? Aí você pensa... Isso seria uma quebra da ordem narrativa do quadrinho, isso não é legal, pelo contrário, o Deadpool ele justifica pela insanidade que ele tem. A insanidade dele é patológica, né? Já era natural desde que ele era pequeno e foi piorada com o projeto Arma X. Pelo fato dele estar sempre sendo destruído pelo câncer e estar sendo regenerado pelo poder de cura, ele não fica instável. Isso é um detalhe muito importante, as pessoas acreditam, principalmente pelo filme agora, as pessoas que viram o filme e não conheciam o Deadpool antes, o câncer dele não foi curado. O câncer dele foi segurado pelo fator de cura. Sim, ele está em constante recuperação. Exatamente. Tudo que aconteceu antes do fator de cura ser liberado nele, não volta. Tanto que ele é deformado. O corpo dele é deformado porque ele foi deformado antes que esse fator de cura começasse a agir nele. Então ele não se recupera. Tanto, o câncer é a mesma coisa. O câncer já estava nele antes disso. Então, não é que ele foi curado do câncer, é que ele está 24 horas por dia com câncer. E ele é doador de órgãos, o Deadpool. Você sabia disso? Essa parte não. Ele de tempo em tempo, ele doa o fígado, ele doa o rim, porque ele vai ter outro.
E ele doa as partes que não estão com câncer, claro, porque o câncer dele é generalizado, né? E ele faz isso frequentemente, ele doa, sei lá, um rim por mês, um doa fígado a cada córneas, 2 doa meses. tudo. Ele vai doando coisas pra salvar pessoas. Superman não faz isso, Homem-Aranha não faz isso. Que o pessoal vai falar do Deadpool no herói? Julguem o Deadpool agora. Quantos órgãos você doou? Você já doou quantos órgãos? Você já doou sangue alguma vez na sua vida? Então, o Deadpool ele tem uma relação de amor e ódio com vários personagens do universo Marvel. Acho que quase todos é ódio, né? A maioria. E ódio por ele, porque ele no fundo não odeia ninguém. Ele simplesmente existe e se diverte com tudo. Ele não odeia ninguém porque, enfim, a própria dor dele é divertida pra ele. Sim. Você vai ver isso no filme. E pelo fato dele já é meio louco, tá? O cérebro dele ser totalmente destruído. Ele é uma criança. Isso, exatamente. Né? Tipo, é uma criança. Ele é inocente no nível dele. O único personagem do universo Marvel que respeita o Deadpool é o Capitão América. Quando ele era criança, quando o Wade era criança, ele era muito fã do Capitão América, como qualquer americano, apesar do Deadpool ser canadense. E o Deadpool, pra galera que assistiu o filme, quando ele cria uma relação afetiva com alguém, é uma coisa forte. Tanto que eu esqueci o nome agora da moça que mora com ele, que no caso é uma refém dele também. A cega. A cega que fica com ele. Você vê que ele trata do jeito dele, mas é algo carinhoso. Isso. Ela é uma cativa dele. Isso aí. Ele literalmente sequestrou ela, mas ele a trata com carinho. Sim. Seria difícil sequestrar o Capitão América, né? Mas com certeza ele tem um carinho por ele. Tem. E aí que tá, o Capitão América tem um carinho por ele também, por 2 motivos. Por ele ter chegado, sinceramente, chegou na tranquilidade pro Capitão América e falou: cara, sou seu fã, sempre fui seu fã. Isso quebra a perna de qualquer um, né? Bastante. E por outro motivo é que o Capitão América ele se solidariza pelo Deadpool porque ambos foram vítimas de experimentos do governo. Os poderes do Deadpool vieram do Wolverine. O fator de cura que o Deadpool tem, ele veio diretamente do DNA do Wolverine. Quando ele entrou no projeto Arma X, ele precisava de uma resistência para que pudesse alcançar, para que pudesse ser uma arma de guerra, para que pudesse ser um Capitão América. Vai ser usado pelo governo como... Exato, para que ele fazer. suportasse o que fariam com ele. E para você conseguir isso, você tem que ter um fator de cura. E só quem tem esse fator de cura no universo ali, Marvel, que pode ser passado para outros, é o Wolverine, que inclusive era um dos membros do Projeto Arma X na época, que se tornou também uma vítima do Projeto Arma X depois. E é engraçado que não são só os dois que têm fator de cura, né? Tem a arma 12, não lembro. Tem a própria Arma X, né? A Arma X, isso, que é uma menina, uma garota. Isso, Mas o Wolverine, o fator de cura dele não é o melhor dos 3. Não é? O do Deadpool. O Deadpool é o humilha ele, na verdade, né? O fator de cura do Deadpool é o melhor. E o motivo que levou o Deadpool a ter tudo elevado a potências maiores foi exatamente o ódio dele. Que isso no filme é amenizado, mas nos quadrinhos é muito mais pesado. No filme você vai conhecer o Francis, o Ajax, e é o ódio pelo Francis, pelo Ajax, que faz com que o Deadpool consiga que os poderes dele cheguem a tal potência. Ele passou por essa experiência, vamos rapidinho passar pela infância dele, ele era uma criança que ele apanhava do pai, o pai era militar, bêbado, ele apanhava do pai, a mãe morreu de câncer, a mãe do Wade, né, quando ele era criança, e ele passou, desde então, apanhava do pai o tempo todo, até que, depois de uma briga, de uma confusão, ele e os amigos acabam assassinando o pai, o Deadpool. E desde então, ele vive sozinho pelo mundo. E 90% dos heróis que a gente for ver que são ou anti-heróis ou trabalham por conta própria tiveram uma infância muito difícil. Com certeza. Um herói que, quando você falou da infância do Deadpool, eu lembrei muito foi o Rorschach, do Watchmen. Que foi bem parecido. Que foi uma infância bem parecida, o filho de uma prostituta, que não sabia do pai, os negócios... Não, na verdade o pai dele era um palhaço, uma coisa assim. Então, foi um personagem que foi traumatizado. Você vê, é que ele mostra na cara dele as mudanças daquela máscara são reflexo da mente louca dele. Então você vê que o Deadpool é um personagem que vai... Inclusive é o nome daquele exame de Rorschach mesmo. Aquele exame que te dá a mancha e fala o que tem aqui. É o nome do exame, que é o nome do personagem, que são as manchas que aparecem, que traduzem os pensamentos dele.
ele virou mercenário, ele partiu pelo mundo matando pessoas, só que ele tinha uma regra. Ele só matava pessoas que mereciam morrer, mas dentro das próprias regras dele. Pessoas que ele achava que mereciam morrer, ele aceitava. Pessoas inocentes, ele não matava, ele não... Inocentes de acordo com a regra Com as dele. regras dele. Ele viajou pelo mundo, ele foi pro Japão, ele ficou um tempo no Japão, ele se infiltrou em um dojo de karatê, inclusive, ficou 3 anos nesse dojo. Tem uma saga dele assassinando uma máfia, não lembro que país da Europa. Ele foi pra Europa, ele voltou pro Canadá, ele voltou pros Estados Unidos. Inclusive, Wolverine é canadense. Também, os dois são. Os dois são canadenses. Wolverine e o Deadpool. E a Arma X é um projeto canadense em parceria com os Estados Unidos. Ele encontra uma prostituta e se apaixona por ela. Essa prostituta chama Vanessa Carlyle. E numa brincadeira ele acaba tendo uma das relações mais fortes do mundo de Deadpool, porque ele se casa várias vezes, o personagem dos quadrinhos. Ele tem muitas amantes. Ele tem relacionamentos com personagens bizarros. Bizarros. Ele inclusive teve um relacionamento com a Viúva Negra, que é uma rival da Romanoff, né? É uma outra Viúva Negra. Inclusive ele teve um caso com uma das Viúvas Negras do universo dos Vingadores. Dos Vingadores não, das Viúvas Negras. Ele teve um caso com a Morte. Com a Morte. Inclusive que no momento mais maluco da história dele, quando ele estava no hospício. E foi por causa disso. É por causa disso que Deadpool não morre também. É... Porque um outro personagem da Marvel, o Thanos, era apaixonado pela personificação da Morte. Então ele não deixou o Deadpool. Ele deixou o Deadpool imortal pra ele nunca morrer. Então... Deadpool ele é literalmente um amante da morte. Então ele se apaixona pela Vanessa e ele acaba tendo um relacionamento com ela até que ele descobre que ele tá com câncer terminal. Ele não tem o que fazer, não tem cura, e ele vai embora porque ele não quer. Isso é contado no filme de uma forma bem legal. Esse detalhe é muito bem contado no filme. Ele prefere ir embora para que ela não sofra com o que ele está sofrendo, entende? Eu não quero que ela passe pelo... aquele sentimento altruísta que talvez ele não tivesse definhar demonstrado. na frente dela e eu não quero que ela veja isso. E o Deadpool ele é muito egocêntrico. A não ser, como você citou isso agora há pouco, quando ele tem uma relação muito forte. Quando ele tem uma relação muito forte, é uma coisa... enfim, não tem como explicar. Ele abraça aquilo, aquela pessoa, aquela situação, aquele bicho, que ele gosta muito de animais. Mesmo quando a pessoa não gosta dele também, né? Exato. Como é o caso dele com o Homem-Aranha. Exatamente. Em várias situações em HQs. Tanto que, ele foi uma cópia do Homem-Aranha, né? Foi. E ele literalmente persegue o Homem-Aranha. E ele sabe que ele é uma cópia do Homem-Aranha. Porque ele sabe tudo que tá acontecendo aqui fora. Exato. Ele tem, por causa dessa loucura dele, é como se ele tivesse conexão com o mundo além HQ, além TV, além cinema. Ele tem as duas realidades na cabeça dele. Então ele sabe que ele é uma cópia. E o sonho do Deadpool é tornar o Homem-Aranha o melhor amigo dele. É muito legal isso nas amigo HQs. da vizinhança, poxa. Por que não pode Porque ser não o pode do ser Deadpool? meu, né? No caso dele. Ele persegue o Homem-Aranha. O Homem-Aranha não gosta do Deadpool na maioria das vezes, porque, enfim, ele é divertido, né? O Deadpool, no fim das contas. O Deadpool é aquele amigo que você não quer dar carona no final de uma festa. Isso. Mas você quer ficar na festa com ele porque ele vai te fazer dar risada. E ele persegue o Homem-Aranha e ele quer que o Homem-Aranha se torne o melhor amigo dele de qualquer forma. E o Homem-Aranha não quer ser amigo dele porque ele é maluco, porque ele mata pessoas. É a relação dele com o Wolverine, que eles se odeiam. Aí sim é um ódio. Só que como a gente disse, o ódio do Deadpool pelo Wolverine é um ódio quase cômico. Eu tenho que fazer algo com ele porque eu tenho vontade. Já o Wolverine é o ódio do Wolverine, ele odeia tudo, né? O Wolverine ele realmente não gosta de nada no mundo e ele não pode morrer. Quando ele gosta, ele destrói e a pessoa morre. Eles estão entre os duelos que mais se repetem nas HQs, e as tretas entre o Wolverine e o Deadpool são centenas. Praticamente todo o gibi eles brigam. O sangue jorra do gibi. E a cabeça pra lá pra cá, e sabe, e é osso de adamantium aparecendo, é uma loucura. Quando ele descobriu que estava com câncer terminal, saiu da Vanessa, foi embora, né? Deixou a Vanessa pra trás para que ela não visse ele naquela situação. E ele descobre o Projeto X. O Projeto X ele promete curá-lo do câncer e dá a ele poderes inimagináveis, poderes nunca vistos ou nunca pensados mesmo naquele universo de heróis.
as pessoas que entram nesse projeto são cobaias. modificadas para se tornarem armas. São cobaias. A arma X mais conhecida por nós é o próprio Wolverine, né? E nessa época eles eram todos soldados de uma corporação que fazia esses projetos, trazia essas pessoas, modificava essas pessoas, e em troca disso eles queriam ter isso também. Eles queriam receber esse dom. No caso ali, a única coisa que a gente pode falar que o filme Origins Wolverine acertou, exato, foi de mostrar esse grupo de mostrar mercenários. o começo do Projeto Arma X. No filme X-Men Origins Wolverine, que inclusive tem um Deadpool e inclusive interpretado pelo próprio Ryan Reynolds. Inclusive a piada do filme inteiro, depois no filme do Deadpool. Exato, muito bom. Eles mostram esse grupo de mercenários superpoderosos, mercenários mutantes, que eles realmente existiram na história do Deadpool, e eles realmente faziam daquela forma. Eles trabalhavam para uma companhia muito maior, eles faziam coisas que ninguém mais faria, coisas erradas, eles eram literalmente mercenários. Eles queriam ter o que o Wolverine tinha, ser imortal e ter ossos de adamantio. No caso seria, se você conseguir pegar uma pessoa que tem a habilidade de matar centenas e não morrer, É a arma perfeita. é perfeito você ganhar uma guerra. Isso. E até porque o universo Marvel, depois da Segunda Guerra, que foi quando teve o sucesso no Capitão América, o que mais teve foram tentativas de recriar personagens para serem armas do governo, né? Isso, exatamente. O próprio Hulk, que é um personagem que foi uma tentativa disso, e a gente viu, querendo ou não, o Deadpool e o Wolverine são tentativas de fazerem armas. Fazerem Escravos armas. de guerra, na verdade. O único que poderia passar por essa experiência, o único que poderia entrar no projeto Arma X de cabeça sem nenhum problema, é o Wolverine, porque ele é o único que tem um fator de cura. Sabendo que qualquer um morreria no processo, exceto o Wolverine, eles usam o próprio DNA do Wolverine para fazer com que todos os soldados resistam à transformação, resistam a essa experiência. Essa experiência com o DNA do Wolverine acabou enlouquecendo o Wade, o Deadpool. É nesse momento que a loucura dele toma um patamar maior. A criança que sofria abuso, a criança que apanhava, a criança que teve que rodar o mundo sozinha, aprender a matar pessoas, agora tem algo dentro dela que torna a sua doença patológica, uma doença mesmo. Ele não é louco apenas pela vivência, ele é louco em seu DNA agora. E ele ficou muito instável. A partir do momento que o Deadpool fica instável mentalmente, ele acaba matando um parceiro de equipe dele. Um desses mercenários que atuavam com ele. Então ele é cortado do projeto Arma X e mandado ele é realmente mandado para um manicômio. Nesse manicômio, eles continuavam experiências do projeto Arma X, mas ele não tinha mais esse direito de ser um mercenário contratado pela empresa. Agora ele era simplesmente alguém que sofria todos os dias, era torturado todos os dias, para talvez alcançar algo, só que mesmo que ele alcançasse esse algo, ele seria um escravo. Isso mostra no filme, ele nunca mais teria consciência de usar seus próprios poderes, caso ele ganhasse algum. Ele seria controlado pro resto da vida. Ele seria um super soldado, um super poderoso soldado que não tem cabeça, que não tem mente. Ele é um robô. Neste lugar, nesse manicômio, haviam vários outros personagens como ele. Outros personagens que foram trazidos do nada, alguns com poderes, outros não. E eles eram... todo dia eles sofriam com humilhações. As humilhações serviam para atacar o psicológico e as torturas serviam para atacar o físico. Eles sofriam diariamente com tortura psicológica e física. E eles tinham, esses malucos no lugar, eles tinham uma aposta entre eles. Eles tinham essa aposta, eles apostavam quem deles seria o último a morrer. E cada um deles tinha uma chance em 1000 de sobreviver. O próprio Wade, ele tinha uma chance em 1000 de sobreviver a todos os procedimentos pelo qual ele passaria, agora que ele não era mais um contratado, e sim um qualquer, virando uma arma X. E esse ranking que eles tinham é uma tradução que para nós aqui no Brasil seria como aposta mortal. Quando você aposta em algo que é impossível de ganhar. Quando você tem uma chance em 1000, que é como nós fazemos essa aposta mortal todos os anos na Mega da Virada.
que não é 1 em 1000. É muito mais. Eles tinham essa aposta, esse ranking de qual deles seria o último a morrer. Isso é chamado de Deadpool, que é a aposta mortal, a aposta impossível de ganhar. Aqui no Brasil seria literalmente aposta mortal, uma chance em muitas de você ganhar. E lá eles tinham esse ranking e tinha a Deadpool, que era qual deles seria o último a sobreviver. Quando ele foge desse lugar, ele adota esse nome. E quando ele estava nesse lugar ainda, eles infligiam esses castigos a todos eles para forçar a mente, para forçar o corpo. Chegou um ponto que o Deadpool ele não sentia mais isso. O Ajax não conseguia mais atacar nem a mente nem o corpo dele. No caso, o Ajax, que também foi apresentado no filme, Isso. ele é o médico, seria o Francis. Francis, outro nome lá meio esquisito. Mas ele era o médico do lugar. O Francis não conseguia mais infligir nada a ele, não conseguia mais humilhar. A mente do Deadpool se desligou para as humilhações dele. Aí ele atacou a única pessoa naquele hospício que o Deadpool gostava, que o Wade gostava, que era um amigo dele. Então ele lobotomizou esse amigo do Wade. E o que ele fez pro amigo dele parar de sofrer? Ele matou o amigo. O Deadpool, o Wade, matou seu próprio amigo porque para ele que parasse de sofrer nas mãos do Ajax. E a partir desse momento é declarada a pena de morte do Deadpool, porque qualquer interno daquele manicômio que assassinasse outro era condenado automaticamente à morte. E essa morte foi... Enfim, o carrasco foi o próprio Ajax, até porque ele tinha um ódio muito grande pelo Wade. E ele foi pessoalmente fazer isso, esse procedimento de morte. E ele arrancou o coração do Deadpool. Arrancou mesmo, ele abriu o peito dele e arrancou o coração dele. Só que neste momento, o ódio do Wade era tão grande e tão forte pela morte do amigo, por ele ter sido condenado à morte também, por tudo que o Ajax fez a ele, foi tão grande que tudo aquilo que ele passou, tudo que eles tentaram fazer com ele, veio tudo de uma vez e foi ativado o gene mutante neste momento. O estresse dele foi tão grande que mesmo tudo que ele passou não conseguiu ativar. E esse momento final, o momento da morte dele, o ódio foi tão grande que ativou o fator e os poderes que eles tentaram tanto ativar nele. O coração dele se regenerou, nasceu um novo coração e ele vazou de lá com um nome maneiro. Deadpool. E matou o Ajax. E entrando agora rapidamente para falar do filme, que se for pegar você que assistiu o filme, tem muito a ver com o que a gente falou aqui. Isso. Tirando a parte do manicômio, que no caso o Deadpool deles é o bar, que eles têm aquela aposta isso, lá. Eles traduziram legal, né? Nesse caso, ele ainda era mercenário antes de ser um herói, né? E tava ali no bar, é o Fuinha, né? O amigo dele, que fica ali. Inclusive o Fuinha é um amigo dele nas HQs também. É o sidekick dele. Sim, o sidekick bem bacana, aquele lá. O ódio dele pelo Francis fica bem nítido no filme. Teve pessoas que reclamaram, talvez, das piadas, mas eu achei que eles conseguiram zoar o que eles queriam. As piadas, eu acho que elas foram muito bem colocadas. Você não consegue ficar 5 minutos do filme sem gargalhar. Pessoal, mas isso é exagerado, isso não é necessário. No caso do Deadpool, as piadas foram muito boas. Sim, porque foi um chute no escuro. Exato. Eles já não tinham orçamento e não saberiam se iam conseguir continuar o filme. Exato, então foram oportunas. Você chutar o balde logo no primeiro filme... Eram piadas oportunas, entravam no momento correto. Tinha o drama da morte dele, da relação dele com a Vanessa, que inclusive é interpretada por uma atriz brasileira. A que faz a Vanessa no filme é a atriz brasileira, Morena Baccarin, que fez o seriado Vi, inclusive. Eu acho que agora ela vai crescer muito depois desse filme. O Ryan Reynolds vai voltar. Ele poderia ganhar o Framboesa de Ouro desse ano tem um prêmio muito legal no Framboesa de Ouro. Sim, que é quando você se redime depois de ter feito o prêmio Redenção. Um filme bosta. Isso, depois de uma carreira bosta. É verdade. O Adam Sandler tá atrás desse prêmio. O Adam Sandler nunca vai ganhar esse prêmio, mas o Ben Affleck mereceu dele. E o legal é que o nome dele, quando ele vê Deadpool, ele não fala meu nome vai ser Deadpool, meu nome vai ser Capitão Deadpool. Não, só Deadpool mesmo. Que daí eles não têm os direitos, né, mas dane-se, é um filme do Deadpool. Você já vê ali que ele gostava do Capitão América. Isso. Ali você já vê aquele momento E você vê como as piadas são oportunas, sabe? É a piada no momento de criar um nome. No momento do drama dele com a moça que ele vai embora, eles conseguem introduzir o drama no filme sem tirar a comicidade e sem que esse drama seja estragado pela comicidade e nem que esse drama seja menos forte. É uma coisa muito que bem toca feita. você não chora, mas você emocionado. Exato, eles conseguiram com maestria fazer isso. Sim, e o lance
talvez reclamaram de ficar preso em poucas cenas, mas o lance dos flashbacks funcionaram muito bem ali. Funcionaram muito bem, eles foram divididos ao longo do filme, até metade do filme, pelo menos, os flashbacks. Depois ele chega ao ponto, ó, daqui pra frente é tudo inédito. Que ele parou de contar a história do passado, mas a forma como ele conta esse passado não te confunde, ela dança com a história muito bem, o passado e o presente. A forma como ele quebra essa quarta parede, ele ajuda a te contar o que está acontecendo. E é legal que como o personagem, ele foge, como ele mesmo falou, tipo, ele quebra a quarta parede, ele tá contando uma coisa no futuro, mas ele conversa com ele no passado. Exato. E ele tá vivendo tipo, as duas histórias. Ele tá te contando tudo aquilo. Isso. Ao mesmo tempo que tá rolando o flashback, tá rolando o ao vivo, ele tá te explicando as duas coisas enquanto mata alguém. É impressionante. E ele tá sempre matando alguém no filme. E mesmo assim ele tem um coração bom, não é? Sim. Ele é um cara legal. Você vê o relacionamento dele com o Colossus, com a... Mas eu falei alguém de coração bom, mas se tem alguém nesse filme que tem coração bom é o Colossus. Não, o Colossus é o pai de família. Ele é um pai de família. Mas a outra personagem que eu esqueci o nome dela agora, eu também não lembro, que foi introduzida também, ficou muito bom. O uniforme muito bom. Sim, o uniforme dos X-Men foi primeira classe. Sim, foi um uniforme nível primeira classe. Pra quem assistiu, muitas pessoas acham que é o melhor filme dos X-Men. Na trilogia antiga, o 2, né, X-Men 2, que é muito bom. Foi o melhor Colosso. Tem o Colosso também, exatamente. Na minha opinião, assim, e ele vira humano de novo. Sim, e eu acho que o Colosso do Deadpool, eu gostei do Colosso do Deadpool. Eu também achei legal. O fato dele não virar humano, que nem a gente tava conversando aqui antes, é algo que talvez não... eu acho que o fato de você ver, você olha pro Colossus desse filme e você vê que ele não pode virar humano, porque ele tem 2,5 metros de altura. Ele é o The Rock e o Terry Crews juntos. Não dá, cara. Não tem como ele virar humano. Inclusive, quando mostra ele nos seus momentos de lazer, ele tá no Instituto Xavier comendo. Ele tá comendo como Colossus de metal, forma de metal. Ele não volta ao normal mais. E isso não é tão legal, mas o Colossus é legal. Sim, o personagem, eu achei ele bem construído. Ele teve um contraponto com o Deadpool, enquanto um é totalmente insano, o outro é totalmente racional. Racional e com bom coração. Ele realmente queria trazer o Deadpool pro lado do bem, que seria a boy band dele, né? Que são os X-Men. E o Deadpool funciona muito bem. O filme é um filme legal pra você assistir. Se você tiver a oportunidade de assistir no cinema, vá assistir. É um filme que eu não recomendo pra crianças, embora aqui no Brasil, pelo fato de ter sido pra 16 anos, tinham muitas crianças pelo menos na sessão que eu fui, tinha do lado do meu amigo, tava eu, uns amigos, do lado do cara que tava do meu lado tinha um moleque que tinha uns 10 anos, no máximo. As pessoas, talvez pelos filmes da Marvel, os filmes da Marvel eles são muito leves, tem pouco sangue, né? Praticamente não tem sangue. A violência empurra aqui, joga na parede. O Deadpool tem cenas pesadas. Não só de sangue, mas também tem algumas cenas de sexo que não seriam legais pra uma criança agora. Exatamente. E lá fora o filme é 18 anos mesmo. E, como eu falei, respeite este filme pelo que ele está te propondo. Mas respeite o fato também dele não ser recomendado para algumas pessoas. Sim. É um filme pra fã de herói, pra quem não é fã de herói, mas é filme pra adulto. E tinha muita criança no filme. Ele começa o filme te propondo ser um mais do mesmo. Ele começa o filme dizendo: esse é só mais um filme de super-herói, com um ator barato de pagar, com mais uma atriz gostosa, com mais um personagem feito em CG. Ele te entrega isso no começo do filme, ele não dá o nome de ninguém. Um diretor que se acha foda. Ele elogia só o produtor, se não me engano. Enfim. E o produtor, esse sim é da hora. Esse é um negócio do estilo assim. Ele vai, ou seja, no começo do filme, ele te diz: este filme vai ser mais do mesmo. E não é. Ele tem todos os elementos do mais do mesmo, mas ele é diferente. O Deadpool é diferente, por isso que eu gostei tanto. Sabe? É um filme ousado. E é tanta referência que você tem que ver 2 vezes, porque você não vai conseguir rir de tudo, porque é uma metralhadora de referências e de piadas, e dizem que isso é ruim. Eu achei fenomenal. São raros os filmes que conseguem te dar piada de 5 em 5 minutos e todas serem boas. A voz do Ryan Reynolds está fenomenal, ele trabalhou muito a voz, até porque é um personagem que necessita da voz. Ele passa a maioria do filme com máscara, então a voz dele é a identidade do Deadpool. Apesar de que eles deixaram algo nesse filme que é outro detalhe fenomenal, que é o movimento da máscara. Dos olhos. Os olhos se movem. É algo que eu tava pensando se ia ter ou não. Tipo, porque o Homem-Aranha, ele mexe o olho, né? Nos filmes não, mas
nas animações. Só que eles conseguiram deixar o isso Deadpool ficou- num mundo quase real, porque ele não chega a fechar os olhos. Em nenhum Não. momento o Deadpool fecha os olhos como ele fecha nos quadrinhos. Mas ele expressa com os Ele olhos. se expressa, ele abre, ele diminui, você entende o rosto dele sem ele precisar falar, e ele não para de falar. Quando ele para de falar, você entende pelo rosto dele e você ri. Mas é isso aí, a gente se despede por aqui. Se você, como eu já falei, não conhece o canal do Eugênio, o link tá na descrição do vídeo, não deixe de clicar lá pra assistir notícias. Eu aprendi uma coisa do Richard Parker que eu não sabia, assistindo um dos vídeos. Se você não sabe quem é Richard Parker, é referência a um filme muito Você bom, vai se que você impressionar. vai ter que assistir o vídeo dele, que também tá na descrição do vídeo, pra poder saber do que eu tô falando. Então eu me despeço de vocês por aqui, aquele abraço e até o próximo vídeo.